Talvez, querido, você está trabalhando muito, está dando o seu melhor, está procurando cuidar da sua saúde, está sendo um homem íntegro, tem buscado forjar o seu caráter, fazer as coisas que são corretas diante do Senhor, mas ainda se sente frágil. Você já teve essa sensação? Homens, nós estamos em guerra. Guerra contra quem, Mateus? Nós estamos em guerra contra o pecado, nós estamos em guerra contra o diabo, nós estamos em guerra tudo aquilo que nos afasta dos caminhos do Senhor. Como que eu vou permanecer firme se eu não tenho fé? Homens firmes em tempos de apostasia. Você é aquele homem que tem procurado trabalhar arduamente e parece que você sempre se sente cansado? Você é aquele homem que sempre na sua concepção procura fazer o seu melhor, mas sempre parece que está faltando algo e se sente muito exposto e frágil? Muito prazer, meu nome é Matheus Canguçu, eu estou aqui para poder capacitar a sua liderança. E aqui você vai aprender através da Palavra de Deus, que é o que nós precisamos nos atentar. Então vamos lá, sem mais delongas, direto ao objetivo, ao ponto, para que nós homens possamos crescer juntos através da Palavra de Deus. Homens firmes em tempos de guerra. Eu vou basear isso lá em Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 10. Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Nós vamos ler dois versículos muito importantes aqui. Uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em o seu grande poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Aqui Paulo, ele está trazendo algumas realidades sobre a igreja de Éfeso. Eu quero trazer sobre um contexto para que fique ainda mais profundo a nossa aplicação para a nossa perspectiva como homens dentro daquilo que eu trouxe anteriormente. Aqui Paulo ele está abordando sobre a condição de idolatria, sobre a igreja de Éfeso, sobre a imoralidade, sobre a influência demoníaca, sobre pressões espirituais. Então, o que nós podemos extrair isso para a nossa vida? Que a nossa vida cristã, gente, nós estamos em guerra. Homens, nós estamos em guerra. Guerra contra quem, Mateus? Nós estamos em guerra contra o pecado, nós estamos em guerra contra o diabo, nós estamos em guerra tudo aquilo que nos afasta dos caminhos do Senhor. Talvez, querido, você está trabalhando muito, está dando o seu melhor, está procurando cuidar da sua saúde, está sendo um homem íntegro, tem buscado forjar o seu caráter, fazer as coisas que são corretas diante do Senhor, mas ainda se sente frágil, se sente fraco, se sente sempre cansado. Você pode tirar férias, parece que você volta ainda mais cansado. Você já teve essa sensação? Eu já tive na minha vida diversas vezes. Enquanto eu não aliei aquilo que eu vou passar aqui para vocês, eu continuei dessa forma. Mas esse não é o desejo do Senhor. Porque a primeira coisa que eu e você, como homens, precisamos ter conosco é que sejamos firmes e fortalecidos no Senhor. É isso que o verso 10 diz para a gente lá no início. Sejam fortalecidos no Senhor e no seu poder. Se você está com a sua Bíblia, se você está anotando aí, grifa essa parte na sua Bíblia no verso 10, a parte A. Sejam fortalecidos no Senhor. Porque, gente, perceba, eu e você, homem, se você não ora, você vai ser um homem frágil. Se você não é um homem da palavra, você vai ser um homem fraco. Se você não é um homem que busca viver uma vida em jejum, não é quando você precisa de algo, quando você precisa de uma resposta que você está com dúvidas, não. É um estilo de vida. Você ora, você lê a palavra e você jejua. Você está vivendo não só o óbvio, você está vivendo e se fortalecendo no Senhor. Você está se revestindo da armadura de Deus. Então, muitas das vezes, eu e você ficamos expostos porque estamos trabalhando, estamos cumprindo com os nossos deveres como homens diante da sociedade. E até mesmo que a palavra nos chama, mas você não está fazendo aquilo que é o óbvio, aquilo que te fortalece, aquilo que faz você ficar de pé. O que faz um homem de Deus ficar de pé? Um homem de oração. É um homem que ora, é um homem que busca ao Senhor, é um homem que contempla a face do Senhor. Eu e você, homens, vamos ser aquilo que nós contemplamos. O que você tem contemplado? Quanto tempo que você gasta na rede social? Quanto tempo que você gasta vendo uma Netflix? Quanto tempo que você gasta em coisas que são banais, que não faz você se aproximar do Senhor? Veja bem, eu vou abrir um parênteses aqui. Você pode mexer na rede social, você pode ter seu tempo ali que você vê uma série, você vê um filme. Não é pecado, mas você precisa trazer quais estão sendo as suas prioridades. O que realmente está fortalecendo você? Você precisa fazer uma análise. Você sempre se sente cansado, mesmo tirando férias, mesmo tendo tempo de descanso, você está fazendo alguma coisa de errado. E isso você precisa avaliar. Então aqui, Paulo está chamando a atenção para mim e para você. Sejam fortalecidos no Senhor. Porque um homem sem oração, ele sempre vai ser duro. Ele vai ficar duro. Ou ele vai ser um homem muito frágil. Frágil para qualquer coisa. Ele não vai saber tomar decisões. Ele sempre está com dúvidas.
Isso não é o que o Senhor deseja para você. Se você é um homem que neste exato momento se encontra com muitas dúvidas, não sabe qual decisão tomar, não sabe o que fazer, qual direção dá para sua casa, qual direção dá para sua filha, qual direção dá para sua esposa, volte para o Senhor. Volte a orar com mais intencionalidade. Vá para a sua igreja. Se você não faz parte da igreja Tebos, vá para a igreja mais perto da Bíblia. Agora tem que falar o óbvio, né? Não pode ser para qualquer igreja, porque tem igreja que não prega a palavra. Vá para a igreja mais perto da Bíblia. Não igreja que é perto fisicamente, porque talvez tem igreja que é perto de você fisicamente da sua casa, que não é bíblica e não vai te ajudar em nada. Então vá para a igreja onde você vai frutificar, crescer, mas tenha uma cobertura espiritual, tenha líderes que caminham com você. Eu tenho homens que caminham aqui comigo e eu posso andar junto com eles, eu ajudo eles me ajudam, porque nós caminhamos juntos, buscando ao Senhor com propósito e não de forma aleatória. Temos nossos momentos de lazer, temos nossos encontros, mas tudo tem propósito. E o homem que não se submete nesse lugar, ele sempre vai ser mais frágil, sempre vai estar mais exposto, e o diabo ama presa fácil. Isso é uma presa fácil. Pessoas que estão expostas, que não têm proteção, que não têm cobertura, que não têm pessoas que oram por ele, que não têm pessoas que dão direção, pessoas que exortam, pessoas que encorajam. Gente, se você andar só, eu não sei você, mas eu quando eu andava sozinho era um desastre, era um problema atrás do outro. Então fortaleça-se no Senhor, busca viver o óbvio, busca ser um homem de oração, se envolva com a sua igreja local. Se tem culto de oração, vá para o culto de oração. Se tem culto para ensino da palavra, vá lá para o encontro da palavra. Se tem células, aqui nós chamamos de small group, vá lá aprender mais da palavra, vai estar em comunhão com os irmãos, vai escutar os problemas dos irmãos que eles compartilham antes de começar o small group. Aqui a gente compartilha sempre antes de iniciar o tempo de ensinamento da palavra, como que foi sua semana. Às vezes a gente acha que o nosso problema é o pior do mundo, mas quando a gente vem para o nosso dia, vem depois do trabalho para poder escutar da palavra e estar com os nossos irmãos e escuta as questões que os nossos irmãos estão enfrentando, nosso problema fica desse tamanhozinho assim, ó. Só que quando a gente está vivendo só a gente, você está concentrado só em você. Aí você acha que você é a pior pessoa do mundo. Você acha que os seus problemas são os maiores do mundo. Você tudo vai achar que é você. Tudo vai ficar maior. Tudo vai ficar extra. E essa não é a concepção que o Senhor quer que você tenha nesse momento. Então, homens, fortaleça-se no Senhor. Busque ao Senhor, esteja envolvido nas coisas do Senhor. O segundo aspecto é, homem firme faz o básico com constância. Olha só, vistam de toda a armadura de Deus, vistam de toda a armadura de Deus. Ou seja, ninguém cai de uma vez, gente. Ninguém desvia de um dia para o outro, ninguém se perde da noite para o dia. É pouco a pouco. É um dia que você deixou de orar. Ah, não vou orar hoje não, porque hoje o dia está agitado. Ah, eu estou com dor de cabeça, não vou orar não. É aí que você tem que orar mesmo. É aí que você tem que orar por cura. Uma pergunta aqui para você. Quando você tem uma dor de cabeça, quando você tem, sei lá, alguma coisa que deixa o seu corpo mal, que não está fora do seu normal, a primeira coisa que você faz, a primeira reação é tomar um remédio ou é orar? Isso é uma boa análise para a gente poder saber de quem nós temos nos revestido, de quem realmente nós temos temido, de quem realmente nós temos crido verdadeiramente. Porque se eu conheço o próprio Deus, eu conheço que é um Deus que cura. Eu conheço que é um Jeová Rafá, aquele que estabelece a cura sobre a minha vida. Então, se eu creio nisso, então eu vou orar a Ele. Eu não estou falando que você não deva tomar o remédio, pode tomar sim, mas primeiro ore, primeiro creia na liberação da palavra, coloque a mão na sua cabeça, eu sou curado em nome de Jesus, isso vai embora em nome de Jesus. Claro, olhe se você está tomando água, olhe se você está cuidando do seu corpo, alimentando bem, dormindo bem, porque talvez seja isso, um reflexo, mas também que não deixe a gente de orar. Nós podemos orar mesmo que a gente tenha sido negligente. Peça perdão ao Senhor. Senhor, eu fui negligente com a noite anterior, eu dormi pouco, mas Senhor, eu preciso trabalhar, eu preciso estar bem hoje. Não se sinta acusado. Eu quero trazer uma palavra de encorajamento para você. Você precisa se fortalecer na armadura. Ele fala isso para nós. Vistam de toda a armadura. Não adianta também só orar e não ler a palavra, porque a palavra é o que vai gerar fé no nosso coração. Talvez, querido, você está cheio de medo no seu coração. Por quê? Porque não tem Bíblia. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10 deixa claro isso para mim e para você. Só existe uma forma de gerar fé, ouvindo a palavra, meditando na palavra. Não abra mão do seu devocional. Não abra mão da sua leitura com a palavra. Se você lê de vez em quando, ou só lê só no culto, eu já vou te falar de antemão. Você está perdido. Você está lascado. Você não vai conseguir avançar na sua vida. Você acha que vai avançar, mas você não vai avançar. Se você for um homem de Deus verdadeiramente, sem isso daqui, querido, ó, não tem progresso. Não tem progresso. Porque isso daqui traz progresso, crescimento, avanço, exortação, edificação, alinhamento. Você quer direção para sua família? Você quer direção para sua empresa? Você quer direção para os seus filhos? Tem que ter palavra. Porque a palavra é o próprio Deus.
Então o Senhor está nos chamando para esse tempo. Tem esse lugar de vigilância, tem esse lugar fortalecido na palavra. Seja um homem que jejua, seja um homem que busca ter intimidade com o Senhor. Não espere na igreja o pastor lá falar com você, gente, vamos fazer um jejum para a igreja para isso. É bênção de Deus, faça também. Não estou falando para não fazer, eu sou pastor de igreja, não é isso. Mas seja um homem que já esteja tendo uma vida de jejum. Eu na minha casa, eu e a minha família, nós estabelecemos uma cultura. Nós jejuamos juntos, nós jejuamos individualmente, nós estabelecemos uma cultura. Por quê? Porque eu sei que isso vai matar a minha carne, vai ajudar a minha saúde física e isso vai trazer progresso para a minha vida e revelação da palavra de Deus. Eu vou ter muito mais sensibilidade à voz de Deus. E terceiro, não menos importante, homem firme vigia, porque existem ciladas. Olha como que ele termina o verso 11. Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Para ficar firmes contra as ciladas do diabo. Paulo está falando ciladas, Pedro está falando de vigilância. Olha o que diz aqui, estou achando aqui, 1 Pedro capítulo 5, a partir do verso 8 e 9. Olha só o que Pedro atenta. Eu e você, estejam atentos, verso 8. Tome cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembre-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelo mesmo sofrimento. Olha como que ele fala no verso 9. Permaneçam firmes contra ele, contra o seu grande inimigo, contra o diabo, o leão que está procurando. Veja que a palavra está falando procurar, ou seja, ele não toca, ele procura. Como que ele toca na minha vida? Como que ele tem legalidade? Como que ele tem abertura para tocar na minha vida e na sua vida como homem? Pecado. Se você pecou, se você falhou, se você tem falhado, peça perdão ao Senhor. Porque aí você fecha a brecha, mas posteriormente você tem que ter uma atitude correspondente. E Pedro fala para a gente qual que é essa atitude. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Agora, eu vou me pedir perdão ao Senhor, eu vou estar blindando, fechando as brechas, então ele vai estar como um leão só procurando. Ele não vai invadir a minha área, ele não vai tocar na minha vida, não vai tocar na minha casa, não vai tocar na minha esposa, não vai tocar nas minhas coisas. Por quê? Eu estou vivendo em santidade. Mas ele termina falando, fortaleçam-se pela fé. Agora, eu disse anteriormente que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Como que eu vou permanecer firme se eu não tenho fé? Se eu não medito na palavra? Se eu não leio a palavra? Se isso daqui para você é um evento, a palavra para você é um evento. Você se diz protestante, seguindo a Jesus, mas você se comporta como um católico. Um católico nada mais é, eu estou generalizando, tá, gente? Muitos católicos, tá? Vou pontuar aqui, me perdoa os católicos. Mas alguns católicos que eu conheço, não praticantes, fica lá com o Salmo 91 aberto da Bíblia. E aí? Salmo 91 aberto da Bíblia, ele é poderoso por si só. Mas ele não é poderoso se você não entender ele, se você não meditar ele, se você não declarar ele, se você não profetizar ele. Eu estou falando Salmo 91 porque é comum muitas pessoas deixar o Salmo 91 porque já tem uma cultura sobre isso, de usar o Salmo 91, deixar ele aberto. Ele é aberto ali, querido, ele não vai fazer nada na sua vida, nada. Você precisa meditar, ler, olha, vasculhar, encher seu coração de fé. Você, depois, o que você vai fazer? Você vai orar o Salmo 91. Você vai declarar o Salmo 91 sobre a sua casa. Você vai declarar o Salmo 91 sobre a sua vida. Olha, eu sou fortalecido, eu sou ungido, eu sou guardado. Tá vendo como que muitas das vezes você está andando fraco, mesmo trabalhando, mesmo fazendo, parece aparentemente tudo certo, mas você está exposto, você está vulnerável, você está se sentindo sempre fraco? É porque você não está se fortalecendo no Senhor. É porque você não está colocando a armadura. É porque você não está permanecendo firme. É porque você não está em Cristo Jesus, fortalecido na fé verdadeira. Jesus te chama para poder liderar sua vida da forma certa. E eu estou aqui só como um instrumento, não sendo melhor do que você, só um instrumento para poder te atentar, te lembrar, te fortalecer através da palavra de Deus e do ensinamento. Eu oro para que esse ensinamento, querido, você traga uma prática na sua vida. Você não abra mão do seu devocional, você não abra mão da sua oração, você não abra mão da comunhão com a igreja, com os irmãos, você não abra mão de viver uma vida de jejum. Você coloca a armadura, você é um homem de oração, você é um homem da palavra, você é aquele homem que declara, você é um homem que é renovado no Senhor.
Isso que o Senhor está fazendo na sua vida agora. Enquanto você está me escutando, fé está sendo gerada no seu coração. Se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, então enquanto eu falo, fé está sendo gerada. Então você cresça na revelação da palavra e na meditação da palavra de Deus. Porque o Senhor tem um tempo de bênçãos, o Senhor tem um tempo de avanço, o Senhor tem um tempo de renovo, o Senhor tem um tempo de progresso para a sua vida. Eu oro para que essa mensagem tenha te abençoado, tenha te edificado. Pega esse link, envia para outro homem que precisa escutar essa palavra, ser fortalecido, ser renovado, porque a palavra de Deus faz isso. Ela nos renova, ela nos fortalece, ela nos traz progresso. Amém? Que Deus abençoe você, curta esse conteúdo porque é muito importante para nós aqui, pela plataforma, entender que esse conteúdo é relevante e ele mesmo vai compartilhar com outras pessoas e começa a acompanhar. Vem aqui, começa a seguir se você não segue a página, porque assim você vai saber todos os conteúdos novos que nós vamos disponibilizar. E é isso, gente. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo episódio.